Alzheimer, mitos e verdades. Alzheimer. Saiba mais sobre a doença, sintomas, como preveni-las e como tratá-las. Alguns aspectos da doença de Alzheimer ainda são uma incógnita para a medicina, justamente por ser uma doença neurodegenerativa que não tem cura. Sua causa, seu diagnóstico e seu tratamento nem sempre são precisos, o que torna a necessidade de se falar mais sobre a condição. Por isso, o dia 21 de setembro foi nomeado como o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. E nesse vídeo iremos aprender profundamente como esta doença, como ela aparece, como tratá-la e como preveni-la. Vamos para mais detalhes. No Brasil, ao menos 1.200.000 pessoas vivem com alguma forma de demência e 100.000 novos casos são diagnosticados por ano. Em todo o mundo, o número chega a 50 milhões, com 10 milhões de novos casos por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Segundo estimativas da Alzheimer Advance Internacional, o número de indivíduos acometidos pela doença poderá chegar a 74,7 milhões em 2030 e 131,5 milhões em 2050, devido ao envelhecimento da população. Mas o que é Alzheimer? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e ainda sem cura que atinge em geral pessoas acima de 65 anos de idade, sendo a forma mais comum de demência no idoso, explica o psiquiatra Adel Rios, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, USP. A doença se instala quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a falhar. Com isso, surgem fragmentos de proteínas tóxicas dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Essa toxicidade causa perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem, raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamentos abstratos. Estudos mostram que a doença está relacionada ao acúmulo no cérebro de placas formadas pela proteína beta-amiloide. Sua aglutinação entre os neurônios impede a transmissão de sinais, prejudicando toda a atividade neural, afirma Rios. O termo demência é usado para descrever um conjunto de sintomas que inclui perda de memória, dificuldade de pensamento e comprometimento da linguagem. Apesar de ser a causa mais comum de demência, a doença de Alzheimer não é a única. Existem outros tipos de demência neurodegenerativa e cerebrovasculares, afirma Nathalie Santiago, neurocirurgiã do Hospital San Gennaro. Diferentemente do envelhecimento cerebral normal, na doença de Alzheimer ocorrem alterações patológicas no tecido cerebral com depósitos de proteína, proteinopatia e perda de neurônios, explica Santiago. E quais os sintomas do Alzheimer? Perda de memória e alteração do comportamento são os primeiros sinais da doença, segundo a neurologista. Um sinal de alerta, segundo ela, é quando a perda de memória interfere nas atividades pessoais, se torna repetitiva e compromete a rotina do indivíduo.
Com a evolução da doença, a memória fica significativamente comprometida, com incapacidade de reconhecimento de familiares, de ter a memória autobiográfica. As alterações de comportamentos também tendem a se agravar, afirma Nathalie Santiago. O diagnóstico é clínico, feito por avaliação médica. Não existe um marcador para a doença e os exames de sangue e de imagem ajudam na exclusão de outras causas de demências. Sintomas: falta de memória para acontecimentos recentes, repetições das mesmas perguntas várias vezes, dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos, incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas, dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos, dificuldades para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais, irritabilidade, desconfiança injustificada, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento. A doença de Alzheimer costuma evoluir de forma lenta. A partir do diagnóstico, a sobrevivência média oscila entre 8 e 10 anos. O quadro clínico costuma ser dividido em 4 estágios. Estágio 1, forma inicial, alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Estágio 2, forma moderada, dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos, agitação e insônia. Estágio 3, forma grave, resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer e deficiência motora progressiva. Estágio 4, o terminal, restrição ao leito, mutismo, dor ao engolir, infecções intercorrentes. Tratamento: a doença é incurável. O objetivo do tratamento é retardar a evolução e preservar por mais tempo possível as funções intelectuais. Os melhores resultados são obtidos quando o tratamento é iniciado nas fases mais precoces. Numa doença que é progressiva, nem sempre é fácil avaliar resultados. Por essa razão, é fundamental que os familiares utilizem um diário para anotar a evolução. 2 sintomas: a memória está melhor? Os afazeres diários são cumpridos com mais facilidade? O quadro está estável? O declínio ocorre de forma mais lenta do que antes da medicação? Sem essas anotações, fica impossível avaliar a eficácia do tratamento. Uma vez iniciado, o tratamento precisa ser reavaliado pelo médico ao completar um mês, mas deve ser mantido obrigatoriamente por um período mínimo de 3 a 6 meses, para que possa ter ideia de eficácia. Enquanto a resposta for favorável, o medicamento não deve ser suspenso, sendo fundamental a tomada diária das doses e observar os intervalos prescritos. A administração irregular compromete os resultados. Importante: somente médicos e cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios. As informações disponíveis e dicas em saúde possuem apenas caráteres educativos. Essas fontes foram extraídas da Associação Brasileira de Alzheimer, Dr. Drauzio Varela.
Até os próximos vídeos e se cuida!